Já estamos de volta, vamos ouvir aí a pastora que vai trazer a mensagem da palavra de Deus para a sua vida, para o seu coração. Graça e paz, pastora Elisângela, fique aí à vontade para trazer o recado de Deus, a poderosa mensagem de Deus para os nossos queridos irmãos e ouvintes nessa noite tão maravilhosa, tão abençoada. Vamos ouvir aí a pastora que vai trazer a mensagem da palavra de Deus. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Ela nos traz ânimo e fortalece o espírito. Ouça agora uma palavra de fé. Muito bem, graças a Deus. A graça e a paz, pastor Edivan. Já desejo cumprimentar a todos nessa noite com a graça e a paz do Senhor. Estamos alegres por mais uma vez essa rica e abençoada oportunidade de estarmos aqui para pregarmos a palavra do Senhor mais uma vez. Vamos estar terminando o assunto que iniciamos na última quinta. Estamos aqui com um tema abençoado. Demos quinta-feira a primeira parte da nossa mensagem. Vamos terminar hoje, assim o Senhor nos permitindo, com a graça do nosso Senhor. Nós vamos terminar em nome de Jesus. Boa noite, Adriana Souza. Boa noite, Jean Vitor. Se tiver mais alguém aí acompanhando, deixa aí uma mensagem, deixa o seu like aí e nós vamos estar falando aqui em você, tá certo? Já agradecemos a Deus, como eu disse, por essa rica e abençoada oportunidade, e nós vamos continuar com um tema que nós iniciamos quinta-feira passada. O tema é o Evangelho pervertido pelo mundo pós-moderno. Nós iniciamos aqui e falamos a respeito disso. Com certeza os amados irmãos que estavam conosco na última quinta-feira pegaram o início dessa mensagem. Mas nós vamos agora ler a leitura desse estudo bíblico que nós vamos passar aqui nesta noite. Gálatas capítulo 1, versículo do 6 a 9, só lendo, recapitulando aqui a leitura para que os amados, queridos ouvintes e irmãos estejam por dentro do assunto, Quem não ouviu o programa A Voz Apostólica semana passada na quinta-feira, Diz assim, Gálatas capítulo 1, versículo do 6 ao 9, diz o seguinte: estou muito admirado com vocês, pois estão abandonando tão depressa aquele que os chamou por meio da graça de Cristo e estão aceitando outro evangelho. Versículo 7 diz o seguinte: na verdade não existe outro evangelho, porém eu falo assim porque há algumas pessoas que estão perturbando vocês, querendo mudar o evangelho de Cristo. Mas se alguém mesmo que sejamos nós ou um anjo do céu anunciar a vocês um evangelho diferente daquele que temos anunciado, que seja amaldiçoado. Pois já dissemos antes e repetimos: se alguém anunciar um evangelho diferente daquele que vocês aceitaram, que essa pessoa seja amaldiçoada. Então nós vemos aqui, nós falamos muitas coisas aqui importantíssimas, para que as pessoas entendam. Nós falamos sobre o que é o evangelho pervertido, para você que está conectado hoje e perdeu a primeira parte dessa mensagem. O evangelho, nós demos um exemplo aqui de uma nota falsa de dinheiro, por exemplo, a nota falsa de R$100 e uma verdadeira. Ao você olhar para uma nota verdadeira e uma nota falsificada, no momento que você olha rapidamente, você não consegue distinguir qual é a verdadeira e qual é a falsa. E ali você é enganado por aquela nota, porque você não sabe, ao olhar, você não sabe distinguir a verdadeira da falsa. Então nós estamos hoje aqui mostrando para as pessoas o verdadeiro evangelho e o falso. Mas existe outro evangelho, pastora Elisângela? Eles estão
pervertendo. É isso que eu dei o exemplo. Querer transformar algo verdadeiro em falso. Isso é o quê? Tem o evangelho de Cristo, as pessoas querem acrescentar coisas ao evangelho. E isso não se pode fazer hoje. Temos aí, eu dei o exemplo na internet, líderes religiosos, eles pervertendo o evangelho de Cristo e transformando em um falso evangelho. Verdade, nós temos isso. Isso é bem claro nos nossos dias. E nós não podemos fechar os olhos para isso. Não podemos esquecer de anunciar a verdade às pessoas. Então, quando você, meu prezado amigo, meu prezado ouvinte, você que ainda não é evangélico, quando você for procurar uma igreja, você procura uma igreja séria, uma igreja que transmita a palavra do Senhor e ensine, e ela prove na Bíblia o que está ensinando. Se ela vem e diz, mas a Bíblia diz isso, e ela não prova para você o que está escrito, então você fique já atento com isso. Por isso nós estamos aqui, é uma mensagem de alerta, é uma mensagem para que você, meu prezado ouvinte, esteja alerta a esse respeito. Então nós vamos continuar aqui essa mensagem nesta noite, tá certo? No segundo ponto. Mas antes de entrarmos no segundo ponto dessa mensagem, eu quero só trazer aqui um comentário importante. Atualmente temos observado algumas perversões do Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho da prosperidade, que ensina que ser abençoado é ter prosperidade material. Ser abençoado é ter bens materiais, não ficar doente, não ter problemas. O Evangelho da graça barata, que não exige o arrependimento, não combata o pecado e nem ensine a centralidade da cruz. E isso nós estamos vendo não somente hoje em dia nas religiões que se dizem, podemos falar assim, que se dizem evangélicas, mas também nós vemos em outras religiões também. Muitas vezes querem acrescentar algo à graça de Deus, querer acrescentar algo ao evangelho, e isso ninguém, nenhum homem, nenhum líder religioso, ele tem poder para fazer isso. Então nós vemos aqui que estão por aí várias religiões ensinando, não combate o pecado, não diz que o ser humano, o homem e a mulher, precisa se arrepender. Ouvimos ontem aqui a ministração feita pelo pastor Edivan falando só sobre o arrependimento. O que é o arrependimento, o que causa o arrependimento. O arrependimento vem de quem? O pastor Edivan ensinou aqui, não queremos entrar em detalhes. Mas nós sabemos que a falsa religião, ela não combate o pecado. Ela não combate, ela não ensina que o homem precisa se arrepender. Ela não ensina a centralidade da cruz, mas ela ensina que você precisa adorar algo mais, que você precisa fazer algo mais para ser salvo, que você não precisa se arrepender. Você vem para o evangelho, você vem para a sua religião e você fica como você está. No seu estado pecaminoso você pode ficar, e lá a pessoa se sente confortável, porque a palavra de Deus, o verdadeiro evangelho, o verdadeiro evangelho de Cristo, ensinado por Jesus, pelos seus apóstolos, ele combate o pecado do homem. E isso é coisa que ninguém quer ser acusado. Ninguém quer receber uma palavra de correção hoje em dia. Hoje em dia as pessoas querem chegar em uma igreja que ela se sinta confortável, que ela escute a palavra que alisa o seu ego, mas elas não querem entrar pelo caminho da salvação. As pessoas não querem entrar pelo caminho do arrependimento. As pessoas não querem entrar hoje em dia e de ouvir uma palavra que diga, olha, o evangelho de Cristo, Jesus ensinou assim, dessa forma, como está escrito na palavra de Deus, e provar para aquelas pessoas. Hoje em dia as pessoas não querem mais. Querem o evangelho do oba-oba. Querem o evangelho da prosperidade, da determinação, que não se pode mais ficar doente, que tem que ser rico de qualquer maneira. Usa objetos ungidos para enganar as pessoas.
Assim como na Igreja Católica tem as indulgências, como tinha antigamente que Martinho Lutero combateu, a Igreja Evangélica hoje tem as suas indulgências. Nós vemos por aí, vende água, vende lenço ungido, tijolo ungido, sabão em pó ungido, a mesma coisa. Não podemos dizer que isso é cristianismo, mas isso é um evangelho barato. Jesus em lugar nenhum ensinou os seus discípulos. Nunca vi Jesus vendendo lenço para curar as pessoas. Nunca vi Jesus vendendo água abençoada, água consagrada. Nunca vi Jesus vendendo vassoura ungida, caneta ungida e outras besteiras que tem por aí, que eles andam vendendo, querendo enganar as pessoas. E nós estamos aqui nessa noite, a Igreja Apostólica Poder da Fé, e esse ministério Libertando Vidas, e este programa, a Voz Apostólica, tem compromisso com o Evangelho de Cristo. Doa em quem doer. E se você for lá na Igreja Apostólica Poder da Fé, nós vamos ensinar da mesma maneira que falamos aqui na rádio. Não importa. Hoje em dia os líderes não querem mais ensinar o Evangelho da forma que é, porque eles querem agradar as pessoas, querem fazer multidões nas suas igrejas, nos templos evangélicos por aí, querem muitas pessoas. E eles não querem mais ensinar a verdade, não se combate mais o pecado. Vem como está, e você fica do jeito que você vem. E a palavra de Deus não ensina isso. Vamos aqui. Então nós vemos que é um evangelho da graça barata, que não ensina o arrependimento, não combate o pecado, nem ensina a centralidade da cruz. Este evangelho recruta voluntários, mas não produzem verdadeiros discípulos de Cristo. O evangelho do poder espiritual, que enfatiza curas, milagres, bênçãos imediatas. A igreja é uma prestadora de serviços espirituais, que atende a um público consumidor carente. O evangelho da tradição humana, que tenta preservar tradições humanas do passado, tradicionalistas, ou criar inovações humanas atuais, são inovadores. Substitui ou acrescenta tradições humanas ao evangelho puro e simples. É esse o evangelho que hoje muitas pessoas estão vivendo. Mas vamos aqui, só uma introdução para você entender o tema da nossa mensagem. No segundo ponto que nós ficamos, diz assim: quem são aqueles que pervertem o evangelho? Você pode dizer assim, mas pastora, isso é uma acusação muito séria que a pastora está fazendo. A pastora tem base bíblica para falar e combater essas coisas? Tenho sim. E vou provar para vocês aqui nessa noite. Porque se eu não tivesse base bíblica, eu não viria aqui falar uma coisa tão séria que está acontecendo no meio evangélico. Então nós vemos aqui, quem são aqueles que pervertem o evangelho? Quem eram os indivíduos que pervertiam o evangelho de Cristo? Aqueles que o apóstolo Paulo escreveu a carta aos Gálatas, aonde nós fizemos a leitura. Quem eram esses homens que pervertiam o evangelho? Paulo sabia o que eram judeus judaizantes. Vamos ver o que diz Atos 15:1. Alguns homens foram da região da Judeia para a cidade de Antioquia, ó a prova aí, e começaram a ensinar os irmãos que eles não poderiam ser salvos se não fossem circuncidados como manda a lei de Moisés. Olha aí. Os judaizantes eram judeus convertidos ao cristianismo, que continuavam a praticar e a defender os princípios do judaísmo. Olha que coisa. Eles se converteram ao cristianismo, mas eles continuavam com a lei na cabecinha deles, e eles queriam continuar praticando a lei e praticando o cristianismo. E nós sabemos que o verdadeiro cristianismo, ensinado por Cristo, por seus apóstolos, não se pode acrescentar nada. E isso é o que estava acontecendo. O apóstolo Paulo fez um alerta, escreveu essa carta. Os judeus que eram convertidos ao cristianismo estavam infiltrando coisas a mais sobre a lei de Moisés, dizendo que eles tinham que serem circuncidados, guardarem a lei novamente, guardarem o sábado. E hoje nós vemos que isso não
não é diferente dos tempos atuais que nós estamos vivendo. Isso está acontecendo hoje, agora. Basta você navegar na internet, vídeos no YouTube, líderes religiosos com canais de TV à sua disposição o dia inteiro para eles somente pregarem heresias, coisas que não estão na palavra de Deus. E aí nós vemos aqui continuando, que continuavam a praticar e a defender os princípios do judaísmo. Primeiro, eles pensavam que o cristianismo era único e exclusivo para os judeus, por isso que eles agiam dessa forma. Eles pensavam que o cristianismo, que Jesus morreu na cruz somente para os judeus. E não foi assim, né? Então nós vemos a base para este pensamento é que eles só admitiam a nação judaica como povo escolhido de Deus. Esta foi uma dificuldade enfrentada até pelos apóstolos de Cristo. Vamos ver aqui. Ele está hospedado na casa de outro Simão, um curtidor de couros, que mora na beira do mar. Quando o anjo foi embora, Cornélio imediatamente chamou 2 empregados, um soldado que estava ao seu serviço e que era um homem religioso. Cornélio contou a eles tudo o que havia acontecido e mandou que fossem a Jope. No dia seguinte, ao meio-dia, Pedro subiu ao terraço para orar. Enquanto isso, os homens vinham pelo caminho, já perto de Jope. Pedro ficou com fome e quis comer alguma coisa. Enquanto o almoço estava sendo feito, ele teve uma visão. Viu o céu aberto e uma coisa parecida com um grande lençol amarrado pelas 4 pontas que desciam até o chão. Dentro daquilo havia todos os tipos de animais de 4 patas, de animais que se arrastavam pelo chão e de aves. Então Pedro ouviu uma voz que dizia: Pedro, levante-se, mate e coma. Respondeu Pedro: de jeito nenhum, Senhor. Eu nunca comi coisa que a lei considera suja ou impura. A voz falou de novo com ele: não chame de impura aquilo que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes e em seguida o lençol, a coisa que parecia um lençol, foi levado de volta para o céu. Esse relato bíblico está em Atos 10, versículo do 9 ao 16. Segundo eles entendiam que a única maneira de o gentio tornar-se cristão era se tornando judeu. Nós vemos que Pedro teve aquela visão. E aquela visão, Deus estava dizendo para Pedro que a salvação não era unicamente para os judeus. Pedro estava se negando completamente de ir ali orar por Cornélio. Pedro estava se negando de levar o evangelho para Cornélio. Deus havia dito a ele: olha, Pedro, mata e come esses animais. E Pedro não estava entendendo. Mas aquela visão que Pedro teve foi uma visão figurativa. Jesus estava dizendo para ele, a voz do céu estava ensinando para Pedro que os judeus ou os não judeus, todos têm direito à vida eterna. Então nós vemos que eles pensavam que somente para o povo judeu era a salvação. Então nós vemos aqui, segundo eles entendiam que a única maneira de um gentio tornar-se cristão era se tornando judeu. Quando alguém se convertia, que nós vemos aqui um gentio tornar-se cristão era se tornando judeu. Eles tinham que fazer aqueles rituais que havia na lei judaica para ele se tornar. Só podia se tornar cristão se primeiro ele fosse judeu. Era assim que eles pensavam. Então, se um gentio se convertesse ao evangelho, ele teria que passar pela circuncisão, pelas coisas da lei, para poder se tornar um verdadeiro cristão. E aí Jesus ensina Pedro e diz: não, Pedro, não é dessa maneira. E aí nós vemos que Pedro vai, prega o evangelho para Cornélio. Cornélio se arrepende e se converte ao evangelho. Nós vemos que Cornélio foi uma pessoa escolhida por Deus do meio gentílico. E nós vemos aqui que eles não aceitavam essas coisas. Por isso que eles queriam implantar a lei no meio do cristianismo. A solução deste problema só foi encontrada na reunião dos apóstolos e presbíteros em Jerusalém, quando eles decidiram o seguinte:
Veja bem o que está escrito. Pelo que julgo eu, não devemos perturbar aqueles que, dentre os gentios, se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocados. Atos capítulo 15, versículo 19 a 20. Sabemos que a igreja e o evangelho sempre sofreram ataques de falsos obreiros. Quando Paulo escreveu a Timóteo, disse: se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade é enfatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nascem invejas, provocações, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. Veja aí o que eles pensam. Que a piedade, que o evangelho verdadeiro é fonte de lucro. E isso nós não estamos vendo hoje em dia? Quando os homens fazem do evangelho uma fonte de lucro? Acha que pregar o evangelho é ser rico. Acha que pregar o evangelho é vender indulgências evangélicas para que as pessoas sejam enganadas. Acha que o evangelho é ser rico, é ter prosperidade financeira. E a Bíblia não ensina essas coisas a nenhum dos seus servos, a nenhum líder religioso, a nenhum pastor, a nenhuma liderança. E eles achavam que era isso. Olha bem, 1 Timóteo 6, versículo 3 ao 5. Ensine e recomende essas coisas. Ordem do apóstolo Paulo ao escrever a Timóteo. Olha aqui, ensine e recomende essas coisas. Se alguém ensina alguma doutrina diferente e não concorda com as verdadeiras palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e com os ensinamentos da nossa religião, essa pessoa está cheia de orgulho e não sabe de nada. Discutir e brigar a respeito de palavras é como uma doença nessas pessoas. Olha que versículo tão profundo. Elas não aceitam correção. Elas não aceitam que alguém diz: olha, esse evangelho que você está pregando não está correto. A Bíblia não ensina assim, meu camarada, meu amigo. A Bíblia não ensina. Pregue da forma correta. Elas não aceitam. O apóstolo Paulo estava dizendo isso a Timóteo. Essa pessoa está cheia de orgulho e não sabe nada. Mas discutir e brigar a respeito de palavras é como uma doença nessas pessoas. Elas têm manias de discutirem, de fazer confusão e dizer que estão certas. E ai de quem se opor a elas. Nós só vemos nas redes sociais a confusão. Bispo tal está ameaçando tal. Bispo tal está brigando com quem? O pastor tal está fazendo confusão com fulano de tal. E assim nós vemos, nós vemos aí a forma desses homens, desses falsos líderes aparecerem, para que você entenda. Então nós vemos aqui. E daí vem invejas, brigas, insultos, desconfianças maldosas e discussões sem fim, como costumam fazer as pessoas que perderam o juízo e não têm mais a verdade. Essa gente pensa que a religião é um meio de enriquecer. Olha o que o apóstolo Paulo ensinou escrevendo essa carta a Timóteo. São coisas que estão acontecendo, nós não podemos fechar os olhos para isso. São coisas que estão acontecendo hoje, agora, ao você ligar a sua televisão, ao você visitar esse tipo de religião, você descobre que a única coisa que essas pessoas querem é enriquecer financeiramente, levando um falso evangelho. E aí nós vemos que ele diz: daí vem as invejas, brigas, insultos, desconfianças maldosas, como costumam fazer as pessoas que perderam o juízo. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Essas pessoas perderam o juízo e estão com os ouvidos tapados para não ouvir a palavra verdadeira. São pessoas que estão sem juízo, o apóstolo Paulo, ele fala aqui. São pessoas que a sua mente está pervertida, porque elas não querem correção, não querem saber da verdade. Essa gente pensa que a religião é um meio de enriquecer.
E aí ele apresenta as marcas do falso mestre apenas nesses versículos. Vamos ver as marcas dele. Primeiro, ensinam doutrinas contrárias ao ensino bíblico, heresias. Primeiro sinal é esse, de um falso mestre. Ensina doutrinas contrárias ao ensino bíblico. Eu já quero dizer para você, amigo e irmão que está ouvindo o programa Voz Apostólica, você que vai ouvir depois na nossa live ou no nosso canal no YouTube, eu quero dizer o seguinte para você. Observe essas características, analise biblicamente e faça uma análise completa. A Bíblia diz que nós podemos julgar pela reta justiça. E está sim ordenado julgar pela reta justiça, assim como disse Jesus ao falar. Jesus estava explicando para aquelas pessoas que poderia sim julgar pela reta justiça. O que é a reta justiça? Pela palavra de Deus você pode julgar o comportamento dessas pessoas. Você olha, se essa pessoa, quando for pregar ou for ensinar, ou seja, na religião evangélica ou em outras religiões, quando essa pessoa for falar alguma coisa, abra a palavra de Deus e compare se realmente essa pessoa está falando o que está escrito na Bíblia. Primeiro ponto, eles apresentam da marca de um falso mestre. Ele ensina doutrina contrária ao ensino bíblico, ensina heresias. Isso se chama de heresia. Segundo, ensinam doutrinas que não motivam a vida piedosa e a santidade. Eles não ensinam a sã doutrina. Eles não ensinam que tem que haver a santificação, que tem que haver arrependimento, que o cristão tem que mudar de vida verdadeiramente. Não é só chegar a uma religião e mudar a aparência por fora pelo exterior. Hoje as pessoas se enganam e dizem, não, fulano se converteu, ela tem que mudar a aparência, o seu exterior. E a Bíblia não ensina isso. E são usos e costumes ensinados por homens. A Bíblia não ensina essas coisas. Mas nós sabemos que quando alguém se converte, se aquela pessoa tinha práticas pecaminosas, horrendas, ao se converter, aquela pessoa muda de atitude de vida. A mudança que Jesus ensinou foi essa. O nascer de novo da água e do Espírito. Assim como Jesus ensinou. Então eles ensinam doutrinas que não motivam a santidade. Né? Terceiro, são pessoas orgulhosas que acham que sabe de tudo. Quarto, são pessoas maníacas por discussões teóricas ou especulações de linguagem. Ou seja, elas sempre mudam a forma de ensinar o evangelho. É o evangelho, mas tem que acrescentar alguma coisa a mais. Tenha cuidado, analise. A quarta marca de um falso mestre são pessoas maníacas por discussões teóricas ou especulações de linguagem. Quinto, são pessoas que produzem inveja, provocações, difamações, suspeições malignas e brigas constantes. Sexto, são pessoas que têm a mente pervertida e incapaz de conhecer a verdade de Deus. Olha aí. Sétimo, são pessoas que fazem da religião uma fonte de lucro ou que ensinam para ganhar dinheiro. Somente nesses versículos que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, nós podemos tirar esses 7 pontos de um falso líder para que você possa identificar. Terceiro, quais são os frutos do evangelho pervertido? Nós vemos aí, há somente um evangelho verdadeiro de Jesus. Nós vemos em João 14:6. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Diante disso, nós não podemos acrescentar mais nada. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não tem outro caminho. Não tem outra direção. Não tem outros ensinamentos. Não tem outras religiões. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus não disse, eu sou um dos caminhos.
Porque você, ao entrar por outros caminhos, você pode ter a vida eterna, você pode ter salvação. Jesus não fez arrodeios na sua palavra. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém pode vir ao Pai a não ser por mim, disse Jesus. Então observe o emprego dos artigos definidos O e A. Jesus não é uma opção, mas a única alternativa de chegarmos a Deus. Quando este evangelho é pervertido, traz consequências sérias. Paulo apresenta 3 consequências sérias de um evangelho pervertido. Ele pode trazer a apostasia. Vamos ver. Nós vemos em Gálatas capítulo 1, versículos 6 e 7, que o apóstolo Paulo disse o seguinte: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. E como isso tem acontecido nos dias atuais. As pessoas conhecem a verdade, conhecem o evangelho, mas eles passam tão rapidamente para evangelhos pervertidos, apostatando a fé. Conhecem o verdadeiro evangelho, conhecem a Cristo, conhecem a verdade que liberta, mas por causa do seu ego, mas por causa do seu orgulho, eles não querem ceder ao evangelho verdadeiro, mas eles querem sempre procurar algo para alisarem o seu ego, para satisfazerem as suas vontades. Não, eu não vou ficar naquela igreja, porque aquela igreja, ela não tem o movimento do Espírito Santo. Lá não tem a unção do leão, lá não tem a unção da risada, lá o pastor, ele não determina, lá o pastor, ele não faz acontecer, lá naquela igreja não tem curas e milagres imediatos. Isso é grave, isso se chama apostasia. A pessoa está na igreja, se converteu a Cristo, mas aí elas andam para outro evangelho. Apostata a fé. Passa depressa para outra religião. Passa depressa. Sabendo que aquele caminho está errado, mas aquela pessoa quer andar por ali, porque é para satisfazer o seu ego. Sabe que aquele caminho vai levá-la ao inferno, mas a pessoa quer andar por aquele caminho por causa da aparência, por causa de familiares, por causa da opinião de alguém. Ela sabe o caminho certo, ela conhece a verdade, ela sabe que o único caminho é Jesus, ela sabe que a verdade é Cristo, que a vida é Cristo. Não tem salvação a não ser no evangelho de Jesus de Nazaré. Não tem salvação a não ser em Cristo, mas elas preferem apostatarem a fé, andar por caminhos que não está escrito na palavra de Deus, não seguir o verdadeiro caminho, porque elas querem apenas alisarem o seu ego, estarem confortáveis, porque naquele lugar não combate o erro, porque naquele lugar não tem um chamamento ao arrependimento, porque naquele lugar não se prega que precisa se santificar, porque naquele lugar não se prega mudança de vida, e as pessoas ficam lá sabendo que o caminho que estão vai levá-las ao inferno. Que palavra tão dura, pastora Elisângela, mas é a verdade. O Senhor te colocou hoje aí, não é profecia não, viu? O Senhor te colocou para ouvir esse programa. Sabe por quê? Porque o Senhor quer que você escute a verdade hoje. Se você está no caminho de um evangelho pervertido, eu te chamo ao arrependimento hoje, em nome de Jesus. E aí o apóstolo Paulo escreve a carta, indignado, surpreso, e diz: admira-me. Veja na expressão do apóstolo Paulo, naqueles tempos usar uma palavra dessa: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo
para outro evangelho. A sentença estejais passando, no original grego, quer dizer o seguinte, significa transferir, transportar para outro lugar. Olha aí que coisa importante. Significa transferir, transportar para outro lugar. É aquele cristão que está em uma igreja, em um ministério, que prega a verdade. E aí ele diz, não, nessa igreja não tem movimento. Nessa igreja o pastor, o líder, não profetiza. Nessa igreja o pastor não anda falando palavras sem sentidos, a tal chamada línguas estranhas. Sabe o que é? Porque aquele pastor, ele não tem poder de Deus. Ele não gira no manto. Ele não cai no poder. Lá não tem o reteté, que inclusive essa palavra reteté é de origem diabólica. Vem da macumba, do candomblé. E os cristãos usam essa maldita palavra no meio evangélico. E aí nós vemos, lá o pastor não cai no poder. Lá não tem a unção do leão, não tem a unção da risada. Lá não tem unção disso, não tem unção daquilo. Lá não tem a toalhinha consagrada, não tem a água consagrada, não tem um óleo ungido. Lá não tem o sabão consagrado para me lavar minha roupa e o demônio sair da minha vida. Aonde se viu isso na Bíblia? E aí as pessoas saem do caminho certo e apostatam a fé. Mesmo assim serve para aqueles que conheceram a verdade e se desviaram. Se desviaram. O que é isso? Apostataram a fé. Saíram do verdadeiro evangelho para seguir a ídolos. Saíram do evangelho para servir ao mundo. Apostataram a fé que o apóstolo Paulo falou. E aí nós vemos que é remover, sair do lugar, com o sentido de uma modificação de mente e coração. Muda a mente daquelas pessoas. Inclusive, eu quero frisar uma coisa importantíssima. Quando você ensina a palavra de Deus a uma pessoa e ela teima com você, com a palavra de Deus, ela vai e diz que a palavra de Deus não está certa, porque o que está certo é o seu pensamento. Ao você ensinar a verdade, não consegue mudar a mente dessa pessoa. Mas se você começar com coisas falsas, coisas erradas que não está na Bíblia, no instante a pessoa abre a mente, abre a visão, porque vai servir ao falso Deus. No instante se abre. Você pega a Bíblia, ensina a palavra de Deus, aí o cristão diz, não, isso não está certo não. É muito difícil seguir isso, é muito difícil ser cristão, é muito difícil. Mas se vier um falso líder e diz, olha, você precisa fazer isso, você precisa vender a sua casa e dar o dinheiro na igreja, você precisa vender o seu carro e dar o dinheiro na igreja. Aí no instante a pessoa, é para mim ser rico, eu vou vender agora esse carro, eu vou vender agora essa casa e vou dar na igreja, porque o líder mandou. Se ensina a verdade, a pessoa não quer, a pessoa não dá atenção, mas fale mentiras para você ver. São muitos seguidores que seguem falsos líderes, que falam mentiras, que falam coisas que não estão na Bíblia, que fazem movimentos, um movimento cair no poder, cair no espírito. A Bíblia não ensina isso. Que as pessoas estejam alertas. Estejam alertas a isso, é muito grave a apostasia. Então nós vemos aqui, trata-se de apostasia da fé. Uma traição a Cristo. Olha que coisa terrível. É trair a Cristo, é apostatar a fé. Mudar a sua mente radicalmente. Paulo fala da rapidez dessa traição. Olha aí. Tão depressa, ou logo no início da carreira cristã estava acontecendo. Aqueles irmãos da Galácia, os Gálatas, quando ele escreveu essa carta àqueles irmãos, eles eram novos convertidos. E eles estavam apostatando a fé, está escrito. Então nós vemos logo após a conversão, eles passaram por isso. Paulo pede aos gauleses que interrompam o processo. Olha aí, a apostasia é vista por Paulo como uma ação demoníaca.
Ora, o Espírito afirma expressamente que, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé por obedecerem espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Olha como o apóstolo Paulo foi tão claro nas suas palavras. Pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência. Olha o que o apóstolo Paulo fala. Vamos ver, mostrando na Bíblia para você não dizer, não, isso é coisa da pastora, ela está inventando isso. O apóstolo Paulo não ia escrever uma carta dizendo isso, mas eu vou provar para você. Está escrito, sabe aonde? Em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo de número 1 e de número 2. Pega a sua Bíblia e acompanhe, viu? Olha aqui. O Espírito de Deus diz claramente que... E aqui eu faço uma pausa nessa frase. O apóstolo Paulo não estava dizendo, eu, o apóstolo Paulo, digo claramente a vocês. Ele não falou assim. Preste atenção na frase do apóstolo Paulo. Ele diz, o Espírito de Deus diz claramente que... Ele estava dizendo que aquela ordenança, aquela palavra, ela veio do Espírito Santo. Aquela palavra, ela veio de Deus. Veja aqui uma verdadeira profecia se cumprindo nos dias de hoje. Isso sim é profecia. Olha aqui, o Espírito de Deus diz claramente que nos últimos tempos, alguns abandonarão a fé. Olha que verdade. Eles darão atenção a espíritos enganadores e a ensinamentos que vêm de demônios. Aonde se fala heresia, aonde acrescenta coisas a mais ao evangelho que não tem, são ensinamentos de demônios. Podemos julgar pela reta justiça o como está na palavra de Deus. O apóstolo Paulo disse que essas palavras não veio dele, mas veio do Espírito de Deus. Mas veio do Espírito Santo. E aí ele diz, eles darão atenção. As pessoas hoje dão atenção a espíritos enganadores. Curas falsas. Movimentos que se dizem que é do Espírito Santo falsos. Profecias falsas. As pessoas dão atenção. As pessoas se juntam para ouvir essas coisas. Vai buscar pessoas distantes para acompanhá-las para aquela reunião. Porque lá naquela reunião tem o cair no Espírito. Tem o poder, tem o fogo, tem profecia, tem línguas estranhas. Lá tem cura. Lá o pastor dá uma toalha ungida. Dá não, compra por R$100. É muito engraçado como as pessoas são enganadas. Infelizmente, por não lerem as Escrituras. Mas hoje mesmo você que não lê a Escritura, você tem o privilégio de ouvir essa mensagem e o Espírito Santo há de falar ao seu coração. Olha bem, alguns abandonarão a fé. O apóstolo Paulo que disse isso. Eles darão atenção a espíritos enganadores, ensinamentos que vêm de demônios. Olha o versículo 2. Esses ensinamentos são espalhados por pessoas hipócritas e mentirosas. Pessoas cuja consciência está morta, como se tivesse sido queimada com ferro em brasa. Olha como é terrível essas pessoas. Elas seguem ensinamentos de demônios e se acham que estão seguindo a Deus, acham que estão servindo a Deus, seguindo ensinamentos de demônios, seguindo a homens. E nós vemos aqui que o apóstolo Paulo diz, eles espalham seus ensinamentos. Eles espalham seus ensinamentos, alcançam muito adeptos aos seus ensinamentos. E depois que a mente da pessoa está cauterizada com aquele ensinamento diabólico, não tem mais quem tire aquele ensinamento da mente daquela pessoa. Ela sempre vai pensar da mesma forma, ela sempre vai agir da mesma maneira. Mesmo que você pegue a palavra de Deus, abra para ela, ensine a verdade, ela ainda chama você de mentiroso. Infelizmente é bíblico o que está acontecendo nos dias de hoje.
A fonte da apostasia é a sedução demoníaca que utiliza de homens hipócritas e mentirosos. A mensagem que produz é a apostasia e o ensino de demônios. Os Gálatas não estavam apenas mudando de religião ou de igreja, mas abandonando a Deus e a graça salvadora. Olha, também depois de causar apostasia, eles também causam confusão na mente das pessoas. Gálatas 1:7, olha o que diz. O qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Perturbam no original grego tarasso, significa perturbar, agitar, sacudir, transformar, revolver, desequilibrar, lançar confusão. Veja outros exemplos, nós temos outros exemplos na Bíblia. O verbo usado por Paulo está no presente contínuo, significando que aquela perturbação era uma ação contínua dos perturbadores. Quando o verdadeiro evangelho é pregado de forma deturpada, ao invés de trazer luz e paz, traz trevas e confusão. O evangelho da graça conduz à paz. E nós vamos aqui adiantar um pouco para você. Olha bem o que o apóstolo Paulo ainda fala. Vamos ver aqui. A graça não apenas salva, mas sustenta a vida do cristão. Ela é suficiente para capacitar o crente a enfrentar os sofrimentos. Está em 2 Coríntios capítulo 12, versículo de 1 a 10, onde o apóstolo Paulo conta os seus sofrimentos e a graça de Deus que o ajuda a vencer aquelas dificuldades. Fortificar o crente em suas fraquezas também. Nós vemos aqui em 2 Timóteo 2:1. E você, meu filho, seja forte por meio da graça que é nossa, por estarmos unidos com Cristo. A graça de Deus fortalece e fortifica o cristão. Então o crente, ele não precisa, o cristão não precisa de outras coisas para o fortalecer. Ele não precisa estar ouvindo palavra de ânimo toda hora. Ele não precisa estar ouvindo profecias. Ele não precisa ir na casa da irmã fulana para ouvir a irmã sapatear e dar profecias àquela pessoa. Porque ela sabe que a graça de Cristo a fortalece. Que a graça de Cristo ajuda a suportar os sofrimentos. O apóstolo Paulo disse, a tua graça me basta. Está aqui, 2 Coríntios capítulo 12, de 1 a 10, você vai ler o sofrimento do apóstolo Paulo, esbofeteado, apanhava por pregar o evangelho. O apóstolo Paulo era perseguido, mas ele disse, a tua graça me basta, Senhor, porque a graça de Deus fortalece. Então não precisa de mediador, não precisa de andar atrás de profecias, não precisa de estar recebendo indulgências para se fortalecer, para se alegrar, porque nós temos Cristo, nós temos a graça de Deus que nos fortalece e nos conduz para Cristo. O apóstolo Paulo ensinou isso a Timóteo. E viver uma vida vitoriosa. Olha aí, tem pessoas que dizem, eu determino a sua vitória. O homem não pode determinar nada. Outros dizem, eu determino que a minha bênção vai chegar este ano. Eu determino que eu vou receber isso. Quem é o homem para determinar nada? E aí no final não recebe, fica frustrado porque não foi atendido. Mesmo usando palavras positivas. Nós não precisamos de palavras positivas para ter vitória. Olha aqui em Gálatas 3:3 o que o apóstolo Paulo diz. Vocês que querem que Deus os aceite porque obedecem à lei, estão separados de Cristo e não têm a graça de Deus. Está vendo aí? Não tem a graça de Deus. Determina, faz isso para lá, cai para cá, eu caí no poder, é isso e aquilo, eu determino, tua vitória vai chegar, palavra positiva, eu digo e eu faço. E nós vemos aí na internet quantos falsos profetas estão. Você abre uma live, tem 2.000, 3.000 pessoas. Você prega o evangelho verdadeiro, tem 1, 2 pessoas ou não tem nenhuma. Mas não importa o número de pessoas. O que importa é pregar a verdade. E aí você começa dando profecias, soltando profecias a vento. Eis que eu vou fazer na tua vida, minha filha. Eis que eu te digo, essa prova, você vai vencer ela em nome de Jesus. Essa doença aí, você vai ser curada agora. Receba a cura, receba a bênção, receba o milagre, receba poder, receba unção. E assim vai. Quando você olha 3.000, 5.000 pessoas,
campanha essa, campanha daquela. Hoje tem a campanha da madrugada de não sei o quê. Hoje tem a campanha disso. Hoje você vai sair curado. Hoje você vai ser próspero. Venha pobre e você vai ficar rico. São muitas pessoas acompanhando. Imagino, porque as pessoas não têm conhecimento e as pessoas dão crédito a essas coisas, ainda compartilham, ainda convidam amigos para assistir, mas você falou evangelho, você não tem seguidores. Isso é o exemplo de Jesus. Isso é o exemplo de Jesus. Jesus, ao falar a verdade, o pastor Edivan leu aqui. João 6,65. João 6,65, o pastor Edivan leu aqui. Que havia uma multidão esperando o milagre. Jesus fez o milagre, Jesus curou, Jesus deu comida. Mas quando Jesus começou a ensinar a verdade, só ficaram os discípulos. Aí Jesus olha para eles e diz: vocês não querem ir embora também? Podem ir. Podem ir. E aí Pedro diz naquele momento: Senhor, para onde iremos nós, se só o Senhor tem a palavra da vida eterna? O que é isso que Pedro quis dizer? Para onde nós vamos, se nós sabemos que o Senhor é o caminho? Se nós sabemos que o Senhor é a nossa salvação? Somente em Ti, Jesus, há a vida eterna. É isso. Pastor Edivan leu aqui nessa noite, né? E também traz maldição, viu? Traz maldição. Olha aqui, Jesus continuou: foi por esse motivo que eu disse a vocês que você pode vir a mim a pessoa que for trazida pelo Pai. Por causa disso, muitos seguidores de Jesus o abandonaram e não o acompanhavam mais. Olha aí, porque Jesus pregava a verdade. Então ele perguntou aos 12 discípulos: será que vocês também não querem ir embora? E eles disseram: não, Senhor, nós não podemos ir embora. Pedro disse isso. E aí nós vemos aqui, traz maldição. O evangelho pervertido traz maldição. Mas ainda que nós, ao mesmo anjo vindo do céu, vos pregue evangelho, que vá além do que vos tenho pregado, seja amaldiçoado. O apóstolo Paulo diz, Gálatas 1:8, né? E nós vamos aqui adiantando, porque ainda se eu fosse ensinar, tinha muito mais coisas, né? Para ensinarmos. Veja aqui. Em 1 Coríntios 16:22, o apóstolo Paulo ainda diz: quem não ama o Senhor, seja amaldiçoado. Veja bem, Deus é fonte de maldição e bênção. O quê? Deus é fonte de maldição e bênção? Deus não amaldiçoa ninguém. Basta você ler Deuteronômio capítulo 28. Nós vemos ali as bênçãos e as maldições. Não vou ler porque é muito extenso, mas você na sua casa pode abrir a Bíblia em Deuteronômio capítulo 28. Deus é fonte de maldição e bênção. Seja amaldiçoado também significa estar perdido ou separado de Cristo. É uma pessoa amaldiçoada. Romanos 9:3. E aí vem, agora eu me lembrei. E aí vem os líderes e diz: você tem que quebrar a maldição dos seus antepassados. Hoje, a reunião da quebra de maldição. A maldição hereditária que veio dos seus antepassados. E nós sabemos, é muito engraçado. E nós sabemos o seguinte, que quando a pessoa ela se converte a Cristo, todo o mal da sua vida vai embora. Tudo que era de maldição é tirado dela. Por isso que a salvação é pela graça unicamente. Não é por ser bonzinho, eu já disse aqui. Não é por dar muitas esmolas. Não é por dar o seu corpo para ser queimado, como o apóstolo Paulo usou o exagero nas suas palavras. Mas se não tiver o amor de Cristo na sua vida, não vale de nada. E aí nós vemos Romanos 9:3 diz: por causa do meu povo, que é minha raça, isso é o apóstolo Paulo dizendo, e meu sangue, para o bem desse povo, eu mesmo poderia desejar receber a maldição de Deus e ficar separado de Cristo. Veja aí, que a pessoa que é separada de Cristo, ela é amaldiçoada. Uma pessoa que ouve e acredita no evangelho deturpado está enganado quanto à sua salvação, permanecendo em seu estado de perdição e condenação. É muito forte isso. Veja em João 3,36 o que Jesus disse: por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna, porém, quem desobedece ao Filho nunca terá a vida eterna, mas sofrerá para sempre o castigo de Deus.
mesmo que tenha realizado falsos milagres. Aí as pessoas dizem, não, mas esses líderes, pastor Elisângela, eles fazem muitos milagres. Eles curam lepras. Eles fazem paralíticos andarem. Eles ressuscitam mortos. Nós fazemos o tanto de milagres na televisão. E aí nós vemos o que Jesus disse. Diante dos milagres e das ações deles, eu fico com a palavra de Deus. Eu fico com o que a Bíblia ensina. Mateus 7, 22 e 23. Quando aquele dia chegar, isso é Jesus falando. Quando aquele dia chegar, muitas pessoas vão me dizer, Senhor, Senhor, pelo poder do seu nome anunciamos a mensagem de Deus. E pelo seu nome nós expulsamos demônios, fizemos muitos milagres. Então eu direi claramente a essas pessoas, eu nunca vos conheci. Afastem-se de mim, vocês que só fazem o mal, ou afastem-se de mim, vos para a perdição eterna. Jesus diz assim. Tá vendo que não é um milagre que a pessoa faz? E aí nós vamos passar rapidamente para você 10 características do falso profeta, para encerrarmos aqui. Primeiro, um falso profeta relativiza as escrituras. Para um falso profeta, a Bíblia não é a palavra de Deus. Para estes, as escrituras são falíveis e não devem servir como plena referência para o cristianismo. Segundo, um falso profeta fala mais em dinheiro do que em Cristo. Olha aí. Um falso profeta comercializa o evangelho e vende as bênçãos de Deus mediante ofertas extravagantes. Terceiro, um falso profeta considera sua palavra inquestionável, colocando suas profecias e revelações em pé de igual com as escrituras. Olha que coisa diabólica. Quarto, um falso profeta anuncia, prega e proclama um evangelho absolutamente antropocêntrico, aonde o homem é o centro. Fala aquele evangelho para agradar o homem. Quinto ponto, um falso profeta interpreta as escrituras segundo a ótica do seu próprio umbigo, relativizando o absoluto e inventando doutrinas segundo os desejos do seu coração. Sexto, um falso profeta prega o evangelho da confissão positiva, negando a possibilidade do sofrimento, anunciando o cristianismo desprovido da cruz. Sétimo, um falso profeta sincretiza o evangelho, miscigenando a fé, introduzindo doutrinas espúrias às verdades inquestionáveis da Bíblia. O que é isso? Sincretizam? Colocam objetos ungidos para enganar as pessoas. Oitavo, um falso profeta tem sede de poder, vive pelo poder e ama o poder. Um falso profeta, nono, se considera melhor do que os outros em virtude disso. Distingue-se do rebanho, criando e fabricando novos títulos eclesiásticos. Veja, aí ele diz, a mão de Deus está aqui, porque Deus está curando. Décimo, um falso profeta fala de Cristo, entretanto nega, prega sobre Cristo, mas não o conhece. Fala em nome do Espírito Santo, sem contudo ter sido regenerado por ele. Amém? Essas são as marcas do falso profeta. E eu creio que depois de você ouvir essa mensagem, você não vai dar mais ouvido ao evangelho pervertido. Mas eu creio que você vai se dobrar diante da graça de Deus. E vai começar a analisar as escrituras e pedir ao Espírito Santo que te ensine, que abra a sua mente. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Abençoada. Maior que a terra, céu e mar, sua glória todos hão de ver.
Amém. Graças a Deus. Ouvimos aí a poderosa palavra de Deus com a pastora Elisângela. Essa palavra que eu creio que Deus falou com você que está aí do outro lado nessa noite. Deus falou ao teu coração. Deus abençoe a todos os nossos ouvintes que ouviram através da imprensa FM, né? Você ouviu aí este programa, A Voz Apostólica. Esse é um programa da Igreja Apostólica Poder da Fé, e convidamos você para participar de nossas reuniões ali na Igreja Apostólica Travessa Motorista João Francisco do Nascimento, próximo ao AR, no São Vicente. Nós temos reuniões na terça, às 19h30, na sexta e no domingo, às 17 horas. A família celebrando ao Senhor. Vá ali e leve sua família. Então Deus abençoe a todos os ouvintes que nos ouviram nessa noite, né? E deixa Deus trabalhar na tua vida, no teu coração. Então fica aqui o abraço dos pastores Edivan e Elisângela, e até a próxima semana, se assim o Senhor Jesus Cristo nos permitir. Na próxima quarta, na próxima quinta, 21 horas, estará indo ao ar, com a permissão do nosso Deus, o programa A Voz Apostólica. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Muito obrigado a todos, muito obrigado ao nosso amigo Fred Menezes, muito obrigado a todos, Edileuza Santos, nossa irmã Nasa Araújo, nosso irmão José Bonifácio, todos os irmãos que estiveram conosco, todos que estiveram ligados, né? Deus abençoe você, a sua casa, a sua família, um ótimo final de semana na presença de Deus. Que o Senhor Jesus Cristo abençoe e guarde você e sua casa. Deus abençoe a todos, fiquem todos com Deus, e até o próximo programa, se assim o Senhor Jesus Cristo nos permitir. Amém? Deus abençoe a todos.